O Falar em Línguas você não subirá, capítulo 14, a prática. Não interessa quanto sabemos sobre falar em língua, e sim quanto o usamos. Disciplina. Para ser um praticante será necessário disciplina. É preciso ter propósito e determinação. Tenho aprendido com Deus sobre orar em todo o tempo no Espírito, o que não necessita de períodos determinados. Contudo, reconheço que ninguém conseguirá entrar numa prática intensa sem a disciplina inicial de ter que cumprir um horário determinado. Ou seja, se você não tem costume de orar em línguas, coloca ali, todos os dias eu vou orar 5 minutos em línguas. Coloca lá no relógio, coloca no despertador, depois vai aumentando para 10, para 15, para 20 e por aí vai. Para você começar, você vai ter que se disciplinar e colocar uma quantidade de tempo, porque se você deixar avulso, vai ser do jeito que é, ou seja, sem nenhuma prática. A indicação bíblica no tocante à intensidade é que devemos orar em todo tempo no Espírito, Efésios 6,18. Pratique o falar em línguas durante o dia todo, em meio às suas atividades. Um pouco aqui, outro pouco ali, mais um pouco acolá, e o investimento espiritual demonstrará por si mesmo que é valioso. E lembre-se, você estará agindo por fé e não por sentimentos. Boca seca e garganta cansada. Ainda posso ouvir o irmão Robertson contando que as pessoas perguntavam-lhe como ele se sentia depois de tanto tempo orando em línguas no dia. E em vez de alguma resposta super espiritual, ele sempre dizia: sinto-me com a boca seca e a garganta cansada. Não é preciso sentir se a semente está brotando quando você planta ela, e sim esperar, regando, é claro. Você não vai sair do quarto de oração todo eletrizado, dando choque ou qualquer outra coisa assim. Não, mas que está carregando a bateria para uma hora de necessidade, está. Mente infrutífera. Em 1 Coríntios 14, versículo 14 diz: porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Essa visto ser nosso espírito orando, então a mente não está no comando quando falamos em línguas. E por não comandar, pode se envolver com outros assuntos. Essa é uma estratégia tremenda que o Pai nos deu. Por que você acha que Deus nos deu uma prática espiritual a qual a mente não precisa participar? Justamente para que nós pudéssemos praticá-la o máximo possível, enquanto nossa mente estiver envolvida em outras atividades. Enquanto está dirigindo, enquanto está lavando a louça, tu pode estar ali, se edificando em outras línguas, falando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, que é sussa. Crendo nas línguas. O homem natural não entende as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2,14. Nossa mente jamais compreenderá as coisas do Espírito. Mas, mesmo assim, a mundialmente conhecida duvidazinha estava por perto. Houve momentos em que minha mente me atacou. Você está louco? Falando palavras desconexas, perdeu o juízo. Mas dentro de mim, na minha imaturidade, apenas dizia no meu coração: ó Deus, se isto é algo meu e não teu, perdoe-me, pois é bom demais, e eu vou continuar falando. Entretanto, muitos têm agido de forma diferente e parado de orar. Isso aconteceu comigo no começo. Dizendo que se há dúvida, então a experiência não pode ser de Deus. Mas o ponto crucial é: onde está a dúvida? Na mente, pois ela não só participa, como também não entende. Se sua dúvida é na dimensão do raciocínio, passe por cima dela e ouça o seu coração. É lá no íntimo do coração, no seu espírito, que você terá o testemunho interior, Na minha vida, a confirmação que eu necessitava em minha imaturidade de ficar questionando se era mesmo uma manifestação de Deus ou invenção de uma mente criativa, se deu quando, pela insistência na prática, os resultados começaram a aparecer. Consigo mesmo e com Deus. Há uma edificação discreta e silenciosa que pode ser praticada em todo tempo e lugar. Para poder praticar intensamente falar em línguas, você terá que usar este recurso. Ou seja, você vai falando com Deus ali, no seu cantinho, e vai deixando as línguas fluírem. Novas línguas. Isso foi novo para mim, não sabia não. Marcos 16, versículo 17. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. A importância de avançarmos desenvolvendo o dom de Deus é que quando falamos apenas uma nova língua, jamais chegaremos a desfrutar da totalidade dos benefícios
que o Senhor nos deu. Nos capítulos anteriores, vimos que enquanto oramos em línguas, somos levados pelo Espírito a áreas específicas de benefícios. Por exemplo, podemos estar falando dos mistérios da palavra ao orar em uma nova língua, mas não estaremos orando contra as fraquezas da carne naquele mesmo tempo. Os outros benefícios se intercalam à medida que fluímos em línguas diferentes. Se eu volto a orar as mesmas palavras o tempo todo, não estarei entrando em outros benefícios, uma vez que a mesma frase não terá 7 significados diferentes. Quando oramos contra as fraquezas da carne, é só isso que estamos fazendo. Quando oramos o plano de Deus para as nossas vidas, não estamos louvando ao Senhor. Quando intercedemos, não estamos edificando a fé e assim por diante. Só se ora um benefício de cada vez. Se de fato recebêssemos uma única língua nova e orássemos a mesma coisa todas as vezes, jamais usufruiríamos da pluralidade dos benefícios. Creio ser justamente por causa dessa variedade de benefícios que o Senhor nos prometeu novas línguas. Só assim poderemos usufruir de cada um deles. Se você é alguém que nunca mais falou mais do que a mesma língua, ore ao Pai e peça sincera e ardentemente por novas línguas, pois se você não fizer, limitará a sua própria edificação. Espírito sujeito ao profeta. 1 Coríntios 14:32 fala: pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Se meu espírito me é sujeito, e ele não é o Espírito Santo quem fala e é ele, e não o Espírito Santo que fala em línguas, então falo em línguas na hora que quiser, o quanto quiser. Quem inspira a fala é o Espírito, mas somos nós mesmos quem falamos. Somos como que guardiões dessa dádiva celeste. Exemplificando, é algo semelhante ao interruptor, onde acendemos ou apagamos a luz. Nós é que estamos no controle, e não a eletricidade. Isso não quer dizer que não se precisa de eletricidade, pois na verdade sem ela não haverá luz. Não importa o quanto você mude o interruptor, mas nós dependemos totalmente do Espírito Santo para falar essas novas línguas. Nossa mente não pode entender as coisas do Espírito e sempre reagirá com incredulidade, então não espere dela menos do que isso. Creia e exercite-se na linguagem do Espírito Santo. Não fique esperando um dia em que não haja a menor sombra de dúvida para então falar em línguas. Mova-se por fé e não por sentimentos. E sejam abençoados na prática das línguas. Valeu, partiu!